26 minutos para as 10 horas, você ouve o programa Insight. O Neri Lascano agora ligava minutos para mim, né, porque ele está tentando ligar, não consegue contato. Né. E o Neri faz a teoria da conspiração do Renato, é contra o Neri. Ninguém consegue. Sempre gosta da participação. Eu 3222-3950, pode ligar, não há problema, né? Qualquer pessoa liga e a gente tem até o prazer de ouvir. Já na semana passada teve o mesmo problema. O mesmo problema, não sei se é o telefone dele, pode né? ser, mas não tem nenhuma, até jamais deixaria, nenhuma restrição. Qualquer pessoa que quiser ligar, pode ligar, para nós é um prazer. Mas, Newton, é interessante isso aí, que às vezes, né, a gente parece que não quer se liberar de determinadas coisas. E, no caso, a mulher, ela não faz o limite, né? Quem faz normalmente é o homem. Mas parece que a gente se castra em algum momento. Tu te castra, né? na criação, porque as pessoas não reclamam, né? Ela não vai em frente, né? Numa reivindicação, muitas vezes. Espera que os outros façam para ele ganhar. Sim. Né? E isso está dentro de uma própria criação, né, Nilton? O que não acontece na Europa, em alguns países. Na França, então, é maravilhoso os movimentos sociais na França. Né? Sim. Toda a Europa, em geral, nos lugares onde há necessidade, né? A questão dos limites da mulher, Leandro, nós temos uma diferença aí milenar. A mulher, ela é mais visceral, ela é mais condescendente com os filhos, pelo simples fato das entranhas, digamos assim, da questão uterina, da maternidade como um todo. Isso faz realmente a diferença na maneira como ela coloca a ordem, como ela se impõe. Algumas mulheres já superaram isso, já conseguem de alguma maneira se discriminar e se impor quando é necessário, e serem duras e firmes quando preciso. Sim. Nós temos mulheres na história da política, por exemplo, Margaret Thatcher na Inglaterra, foi uma mulher que marcou seu tempo. Temos muitas mulheres. Muitas mulheres. Não precisamos ir longe. Eu até dias atrás eu registrava num dos programas, né? Teve uma reunião aqui de produtoras, né, que moram numa região onde estava se pensando fazer o lixão, né? O aterro sanitário. Certo? As mulheres de lá, que moram na região, e ver a voz, né, forte. Sim. Né? Não foram agressivas, mas foram firmes. Né? E fizeram mudar as coisas. Eu acho que essa demonstração, né, não significa ser contra, né, todo o conjunto, mas dar a opinião, né, e sustentar os seus pensamentos. E os homens têm que abrir espaço para que essas pessoas possam se posicionar assim. Tem que ser incentivadas em casa, tem que ser apoiadas em casa, para que os filhos modifiquem desde pequenininho. É na casa que se constrói esse novo formato, né, Newton? É muito interessante, porque até os animais percebem, em termos de energia, quem trabalha em especial com cachorros, por exemplo, que são os animais domésticos que mais a gente, cachorros e gatos, mas pelo gênero, pela personalidade do cachorro, digamos assim, a gente pode falar melhor isso. Os animais domésticos percebem, através das energias, das vibrações, vamos dizer assim genericamente, para as pessoas nos acompanharem em casa, porque também na área da gente não podemos levar o psiquismo humano para o mundo animal, assim, genericamente. Mas o certo é que os animais percebem quem é mais doce, quem é mais amável, quem é mais visceral e quem é mais duro. Então eles sabem com quem eles podem rosnar, se aproximar ou se atravessar e não. E habitualmente as mulheres são pessoas que sofrem com esses animais porque eles não respeitam elas da maneira como respeitam os homens. Naturalmente, sem que o homem nada diga. O homem, esse posicionamento milenar do homem de se impor naturalmente, de mostrar os limites no olhar, no falar, no tom da voz, a voz mais grossa, nos gestos, no músculo, etc., faz com que ele exerça um domínio mais natural. Mas nós temos, enquanto homens, a obrigação de trazermos as mulheres para o mesmo lugar que nós estamos, defendermos o espaço delas, darmos um passinho para trás e colocarmos elas na nossa frente para que elas modifiquem essa história. Daria para dizer, o Neri já está na outra ponta, mas só deixa uma pergunta até para pensar. Dá para dizer que a relação de casal de 50 anos atrás, né, para hoje, ela evoluiu? Sim.
Depois, paro para pensar. Tá bem, Neri, vamos bom lá. dia, Neri. Fica à vontade, Neri. É sempre um prazer. É espetacular, Poliano. Eu noto assim que é aquela coisa do gaúcho, não sei o quê. A tua tendência, quando fala em mulher, tu, acho que acende duas lampadinhas na tua cabeça. Caiu a Aquela ligação. Caiu a ligação. Não tem que voltar a contar, fazer o contato aí. Né? Não deu para terminar o raciocínio. Né? A lampadinha se apagou. Ainda bem, né? Ainda bem. Não tem nada contra, né, a mulher. Né? Mas viu, Newton, fazendo esse Da mulher esse de caminho, 50 né? anos atrás e atual. A relação de casal de 50 anos atrás para a relação de casal pai e mãe Sim. desta época, evoluímos. Evoluímos bastante, uma boa parcela dos homens passou a respeitar mais as mulheres, a perceber a importância que elas têm dentro do ambiente da casa, no ambiente social, no mundo como um todo. Uma boa parte dos homens abriu espaço para que elas participassem e percebeu que tem aspectos do mundo feminino que são muito mais favorecidos, elas têm vantagens e facilidades que nós homens não temos, assim como os homens têm vantagem que as mulheres não têm. São características que fomos adquirindo em diferenças de gênero ao longo de milhares e milhares de anos, através das gerações, do mundo que fomos vivendo. Essas diferenças fazem com que as mulheres sejam hábeis em uma série de coisas que nós não somos e precisamos da habilidade delas em muitos aspectos. E hoje existe já uma consciência de muitas pessoas de que elas fazem falta, elas precisam estar. Será um grande valor, um grande avanço social, talvez a diferença básica, uma das diferenças básicas entre a nossa sociedade europeia seja a valorização da mulher. Embora existam esses movimentos todos de mulheres saírem na rua nuas e tudo mais para chocar as pessoas, em vez de usarem o pensamento, embora existam essas diferenças e ainda essa batalha, essa luta que não terminou, as mulheres de lá estão muito mais incluídas na sociedade, são muito mais participativas e valorizadas do que as nossas mulheres aqui. Mas a roda já está girando, houve um desencaixe enorme já com relação a 50, 100 anos atrás. Isso faz com que nós tenhamos cada vez mais consciência da importância da mulher. O homem é importante, a mulher é importante, os dois juntos fazem uma combinatória fantástica, o que um não tem, o outro tem. Se eles aprendem a lidarem se respeitando mutuamente e um cedendo lugar para o outro nas facilidades que cada um tem, tanto dentro de casa quanto fora, faz com que a sociedade cresça enormemente. Então, nós vamos ir trabalhando isso na cabeça dos nossos filhos. Evolução. Uma evolução enorme com relação ao passado. Mas ainda falta muito, evidentemente. Recém estamos engatinhando. É que essas evoluções chocam muito as gerações anteriores, né, Nilton? Bom, a mudança... Elas chocam muito. As mudanças, como um todo, chocam, mas, bom, faz parte. Nesses dias eu li assim, a pessoa fazendo um registro, né? O que aprende na faculdade, que estão ficando nuas na faculdade, né? Bom, que o primeiro, um ambiente universitário, ele é diferenciado, né, nesse sentido, né, de mais liberdade, né, de expressão. O jovem tem um outro formato, né, hoje. No tempos atrás, acho que foi no ano passado, se não me engano, várias meninas, né, aqui de uma universidade ficaram nuas, né, no ambiente da praça e tal. Chocou muito Pelotas. Também. Mas tem homens que dão tiro para cima na praça para chamar atenção. Todos os dias aparece na televisão em determinadas sociedades os homens dando tiro para cima para comemorar alguma coisa, para chamar atenção de alguma coisa, para mostrar sua rebeldia, sua indignação. Não choca tanto quanto... ou até o foguete, né? Foguete e tal. São formas de chamar atenção dentro de um gênero e do outro, digamos assim. No meu entendimento, tanto um quanto o outro está equivocado, tem que chamar atenção pelos pensamentos e não pelas atitudes dessa forma, né? Que nos levam de volta para o passado. Quando uma mulher se mostra nua, ela outra vez é utilizada da forma mais pejorativa possível. Embora ela consiga chamar atenção, parar e chamar atenção para determinados aspectos, a maioria das pessoas não admira elas pela nudez, talvez pela coragem de fazerem a ruptura, talvez pela coragem de estarem ali contrapondo, etc. Mas não pela nudez em si, porque a nudez não tem nada novo na nudez.
O novo estaria nos pensamentos, nas colocações, nas ideias, nas propostas, que muitas vezes elas não fazem. Outras fazem, evidentemente, ou farão. Então, se valer do velho para buscar o novo não é uma filosofia legal. Nós temos que inventar o novo, descobrir o que não existe para chamar a atenção. Essas pessoas muitas vezes se valem do antigo para chamar a atenção. É uma atenção muito passageira, uma atenção que não leva a uma reflexão maior. Quando alguém... Agora na Itália, quando Berlusconi estava ali tentando se candidatar a presidente de novo, que não sei se no partido dele, no congresso onde foi que algumas mulheres apareceram nuas ali, toda a imprensa parou, terminou a conferência do político, evidentemente, e passaram a fotografar e filmar as mulheres nuas, né? E ele mesmo se retirou correndo, com medo das consequências do que surgiria a partir dali. De qualquer forma, porque tinha violência sexual, essas coisas todas que o Berlusconi sempre está envolvido. De qualquer maneira, não houve um pensar profundo a partir dali, só um ponto, uma questão focal que chamou a atenção para um aspecto, o abuso com relação às mulheres. Mas é preciso que tenha toda uma teoria, toda uma cabeça voltada, um grupo voltado com pensamentos interessantes, criando leis, criando modalidades, criando punições para as pessoas que desrespeitam. Aquilo só para mudar o foco, na verdade. A mulher mudou o foco. Bom, parou, a conferência parou, dele parou, a conferência, acabou, mas ele deixou de ser o mais mas importante. não transmitiu a ideia. Só então, a gente nem sabe. Bom, eu tô deduzindo que é por causa disso, porque em nenhum momento ficou claro aquela postura delas, a que elas apontavam. Claro. Bom, fora terminar a conferência... Claro. Ouvinte na linha, é isso? O Neri retornando, acho que caiu a ligação. Não brinco mais agora, até a ligação caiu. Alô, Neri. Não, mas não tem... Senhor, eu estou tentando entender que vocês estão conversando hoje desde cedo, né? E parece assim, vamos dizer, eu gosto quando o senhor foca que às vezes quando a gente meio se perde, não é a gente sozinho, é a gente e mais as doenças. Né? A sensação que me passa é essa, olha, talvez se tivesse sido cuidado mais cedo, já tinham descoberto que o fulano tem um parafusinho frouxo, assim, quem sabe acertar, melhoraria. Né? Essa é a minha sensação e a metáfora que eu uso. Nessa circunstância que o senhor fala, eu lhe pergunto o seguinte: quando todo o que existe da história que a gente conhece, das restrições, essa não aceitação ou inibição, às vezes, da mulher, né, de chegar até o homem e dar uma sacudida, como a mãe muitas vezes tenta e outras vezes ela passa a mão por cima, então ela atrapalha também porque ela devia. Acho que nós somos fruto daquela passada de mão que a mãe passa por cima da gente, dizendo que a gente pode tudo, tem que compensar, e a irmãzinha não pode nada. Aí será que é o homem que ele acha, porque a mãe dele diz assim, que todo mundo vai ser assim para ele, e aí ele começa a entrar no desequilíbrio e fazer a barbaridade que eu assumo como gênero em fazer, fica com o senhor. Um abraço. Obrigado, Neri. Então, eu vou dar um exemplo clássico que o Neri e todo mundo em casa vai entender. Campo de futebol. Quantos pais levam as filhas para o campo de futebol e quantos pais levam os filhos? E quais são os argumentos para levarem os filhos e não levarem as filhas? Quantos meninos e meninas nós assistimos num estádio? Acompanhamos ou vemos num estádio junto com a família? Quantas mulheres vão ao estádio comparado com os homens? Eu escuto no meu consultório, por isso eu estou dizendo que é uma das coisas que me chama muito a atenção quando eu investigo esse tipo de coisa no consultório, o argumento que os pais, ou os argumentos que os pais usam para deixar as filhas mulheres em casa e não ir ao campo de futebol. Ela não gosta. E muitas vezes a criança fica extremamente magoada, chocada, não diz, não conta, porque faz diferença, leva o filho, viaja com o filho, vai a Porto Alegre assistir, vai a outra cidade, vai ao campo do adversário, e não leva a filha, leva o filho. O fardamento, compra fardamento só para o filho e não compra para a filha, assistem jogo, convidam um filho, jogos só convidam homens, fazem churrasco, só os meninos podem participar. Não que as meninas não possam, mas não são incluídas. E as crianças percebem isso desde sempre. Então nós, enquanto sociedade, temos
essa diferença de classificarmos as pessoas, o que é masculino, o que é feminino. Até pouco tempo atrás as mulheres não podiam dirigir, e se dirigiam muito mal, coisa que não é verdade. As mulheres dirigem super bem, são habilidosas, temos mulheres na Fórmula 1, em todas as fórmulas temos mulheres. No futebol, as mulheres jogam muito melhor que futebol, que até pouco tempo atrás assisti um jogo de mulheres, um jogo de futebol entre times femininos, tinha muito mais graça, muito mais técnica, muito mais tudo, só não tinha força, violência muscular, a rapidez do homem, digamos assim, mas as mulheres extremamente habilidosas. Eu não entendo de futebol, às vezes eu assisto, evidentemente, porque é cultura, mas vocês que gostam de futebol e participam sabem disso. Cabral, que vem agora logo depois, sabe melhor do que nós. E, no entanto, nós achamos que futebol é coisa de homem, que o esporte é coisa de homem, que tiro ao alvo é coisa de homem. Quem ganhou as Olimpíadas, as últimas Olimpíadas com o triatlon, aquele que eu acho que nem é triatlon o nome, que tem a última atividade é o tiro, foi uma mulher que atirou belíssimamente bem, depois de esquiar, correr, uma maratona horrorosa, com os esquis nos pés, e tinha dezenas de homens em outras equipes. Quem ganhou foi uma mulher, teve mais músculo, chegou primeira, teve claro que tem categorias femininas e masculinas, mas é uma mulher que se destacou, foi super reconhecida pela capacidade dela de pontuação. A pontuação dela foi mais importante que a pontuação dos homens e tudo mais. Então, mas nós classificamos as pessoas, um pouco seguindo o raciocínio do Neri, classificamos as pessoas dessa maneira. Isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. E as nossas crianças, nossos filhos, desde pequenininho em casa, têm um pouco dessa ideia de que isso é de homem, isso é de mulher. Não, por quê? E aí as pessoas já nascem e se criam com essa diferença. Então nós vamos organizando a sociedade, seguindo o raciocínio do Neri, criando degraus, digamos assim, castas sociais. O homem e a mulher. Então a mulher não pode dirigir. A mulher não pode ser política, não pode trabalhar na economia. Sim. E assim por diante. Não, isso aliás, tem que ser mudado em casa. Os povos fizeram isso, né? Não Sim. Só os pais, mas os povos. Né? São domínios que as pessoas antigas foram colocando em Newton, nós voltamos a esse tema no próximo programa. Né? A gente, na Facebook, a gente fica por aqui, agradecendo a sintonia, né, e a audiência do Facebook, né? De várias pessoas, inclusive, que mandam sempre Doutor Álvaro Lousada, o Marcos Cunha, que está nos acompanhando, Letícia Kraus, doutora Ana Siqueira e a Silvia Baini Gastal e um monte de pessoas que estão nos acompanhando. Né? Gustavo Isaacson. Gustavo Isaacson, nosso amigo Gustavo. Um bom grupo de pessoas. A gente agradece, né? Daqui para frente também nós entramos com urologia. Vamos lá. Somente com o rádio. Agora homem. Agora das mulheres, agora vamos falar de homens. Né? Tá bem. Agora faltando 10